Olá pessoal, meu nome é Lorena Braga, eu sou psicóloga clínica, também sou psicóloga do CAPS AD de Três Rios. Nesse vídeo eu quero trazer 3 obras literárias que falam sobre o tratamento manicomial ocorrido ao longo do século passado e que retratam os casos de violência, de descaso, de abandono, nesses espaços, né, que ocorriam de forma naturalizada. E nesses espaços que abrigavam o louco, a pessoa considerada louca, mas nem somente essas pessoas. Muitas pessoas que não correspondiam às determinações, às normas da época, né, socialmente construídas, também eram excluídas nesses espaços, né? Então, o primeiro livro que eu quero trazer é do autor Lima Barreto. Ele escreveu esse livro em 1919, se chama O Diário do Hospício. Esse livro você encontra em PDF, é de domínio público, online, vale muito a pena ver. Vem junto dele o livro chamado Cemitério dos Vivos, que é o livro de ficção dele, que foi baseado nesse diário que ele escreveu na época que ele ficou internado, na sua segunda internação, que foi decorrência do abuso de álcool que ele fazia, né? Ele delirava muito porque bebia muito álcool e ficava embriagado pelas ruas. Então os irmãos internaram ele nesse hospital, no Instituto Felipe Pinel, que hoje é o IPUB, da UFRJ. Então nesse diário ele descreve as observações, os seus pensamentos, sentimento, as observações do espaço, dos técnicos, né, dos guardas, dos médicos e também dos outros internados. São anotações cheias de lucidez e com muita crítica, né, que é a característica do autor. Então, eu vou ler um trechinho para vocês. O mobiliário, o vestuário das camas, as camas, tudo é de uma pobreza sem par. Sem fazer monopólio, os loucos são de proveniência mais diversa, originando-se em geral das camadas mais pobres da nossa gente. São de imigrantes italianos, portugueses e outros mais exóticos. São os negros, roceiros, que teimam em dormir pelos desvãos da janela sobre uma esteira esmolambada e uma manta sórdida. São copeiros, cocheiros, moços de cavalariça, trabalhadores braçais. No meio disto, muitos com educação, mas que a falta de recursos e proteção atira naquela guina social. Então, muito interessante, vale muito a pena ver. O segundo livro que eu quero trazer, que também fala dos tratamentos nos institutos manicomiais, se chama O Canto dos Malditos, do autor Austrégésilo Carrano Bueno. Esse livro, ele fala também da violência, do estigma, da moralização dos costumes. Ele fala da sua primeira internação, que foi na década de 70, auge da ditadura militar aqui no Brasil. E ele tinha 17 anos e foi pego com um cigarro de maconha, então a sua família o internou numa instituição psiquiátrica da sua cidade, Curitiba. Esse livro foi inspiração para o filme O Bicho de Sete Cabeças, que foi estrelado pelo Rodrigo Santoro e também fez um grande sucesso, ganhou vários prêmios. E também, da mesma forma, o filme conta essa história, né? Então, nesse livro ele conta das 4 internações que ele passou. Também são histórias recheadas, né, de violência, né, dentro desses espaços, de excesso de medicamentos, da eletrochoque que ele tomou, vários eletrochoques, né, do tratamento superficial dos médicos. Então é um bom livro também para a gente ter um bom panorama, né, de como ocorriam esses tratamentos nesses espaços. Eu vou ler um trechinho também dele. Isso é um diálogo dele com outro rapaz que já estava lá dentro, né, que já conhecia como era. Então ele fala para ele: cara, se acalme, senão você vai para Tortolina. Tortolina, o que é isso?
É uma injeção de haloperidol, que lhe aplicam no músculo. Você fica igual aquele cara grandão lá no canto, babando e revirando a cabeça. Essa injeção repuxa todos os nervos. É como uma íngua dando em vários nervos ao mesmo tempo, cara. O efeito dessa injeção retorce todo o corpo. Eles aplicam no paciente que estão exaltados, é uma forma de controlá-los, pois ficam completamente sem ação física. Por isso, se acalme de vez, senão te levam para a enfermaria e te aplicam a droga. Bom, e o terceiro livro que eu quero trazer aqui, que também conta, relata essa história, né, dos tratamentos manicomiais com bastante riqueza e de detalhe. Foi um livro até bastante premiado, da Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro. Ele foi lançado em 2013. Ele conta da história, genocídio de 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Conta a história da colônia em Barbacena, em Minas Gerais, e também são histórias recheadas de violência, de dor, de abandono. Ela tem acesso a fotos que um fotógrafo tirou nos anos 60 desse lugar e fica instigada a procurar a história dessas pessoas, a contar a história dessas pessoas. Então, ela conseguiu encontrar muitos sobreviventes desse hospital e algumas pessoas que trabalhavam nesse hospital. São fotos muito, muito boas e muito bem contado o livro. Então, a gente percebe que as histórias, né, se repetem, que esse tratamento manicomial que acabou alijando diversas pessoas, né, que não se enquadravam nas normas socialmente impostas, né, e por isso eram excluídas nesses espaços e às vezes como condenados à prisão perpétua, porque muitos não saíram daqui, né, desses espaços, muitos saíram mortos desses espaços. Então, eu vou ler também um trechinho desse livro para vocês terem uma ideia. Desde o início do século XX, a falta de critério médico para as internações era rotina num lugar onde se padronizava tudo, inclusive os diagnósticos. Maria de Jesus, brasileira de apenas 23 anos, teve colônia como destino, em 1911, porque apresentava tristeza como sintoma. Assim como ela, a estimativa é que 70% dos atendidos não sofressem de doença mental. Apenas eram diferentes ou ameaçavam a ordem pública. Por isso, Colônia tornou-se destino de desafetos homossexuais, militantes políticos, mães solteiras, alcoolistas, mendigos, negros, pobres, pessoas sem documentos e todo tipo de indesejados. A teoria eugenista que sustentava a ideia de limpeza social fortalecia o hospital e justificava seus abusos. Livrar a sociedade da escória, desfazendo-se dela de preferência em local que a vista não pudesse alcançar. Em 1930, com a superlotação da unidade, uma história de extermínio começou a ser desenhada. 30 anos depois, existiam 5.000 pacientes em lugar projetado inicialmente para 200. A substituição de camas por capim foi então oficialmente sugerida pelo chefe do Departamento de Assistência Neuropsiquiátrica de Minas Gerais, José Consenso Filho, como alternativa para o excesso de gente. A intenção era clara: economizar espaço nos pavilhões para caber mais e mais infelizes. O modelo de leito-chão deu tão certo que foi recomendado pelo poder público para outros hospitais mineiros em 1959. Somente em 1980, quando os primeiros ventos da reforma psiquiátrica no Brasil começaram a soprar por lá, é que os gemidos do desengano foram substituídos por alguma esperança. 60.000 pessoas perderam a vida no Colônia. As 5 décadas mais dramáticas do país fazem parte do período em que a loucura dos chamados normais dizimou pelo menos 2 gerações de inocentes em 18.250 dias de horror.
Restam hoje menos de 200 sobreviventes dessa tragédia silenciosa. Boa parte deles está aqui neste livro, e é pelo olhar das testemunhas, das vítimas e de alguns dos seus algozes que a história do Holocausto brasileiro começa a ser contada. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas e façam bom proveito. Até mais.